Tudo bom, pessoal, com vocês? Aqui é o Henry falando. Esse projeto vai ser um conjunto de vídeos para a gente trazer um pouco de luz a essas questões técnicas do dia a dia do engenheiro. E o início dessa conversa vai partir do assunto aqui de estrelas, circuitos em estrela com cargas desequilibradas, né? Então, por isso já trouxe essa figura aqui para a gente poder analisar. Eu vou deixar esses vídeos para que vocês possam acompanhar a evolução desse projeto, tá? Então, o que ocorre? Nós temos aqui um circuito com fonte, com as três fontes num sistema em que essas fontes representam o secundário de um transformador, em que você tem aqui como fasores os módulos dos fasores constantes, né? Nesse caso deste exemplo específico, como 210 volts, e os ângulos ou as tensões de cada uma das fases defasadas de 120 graus. Porém, nós enxergamos que as cargas são desequilibradas, né? Então você tem na fase A, na fase B e na fase C cargas que são diferentes entre si e um condutor neutro ligando aí as duas estrelas, tanto do secundário do transformador, neste caso representado por essas três fontes, quanto as cargas que se encontram aqui. Qual é a vantagem desse tipo de sistema? É que, na verdade, nas instalações de baixa tensão, a maioria absoluta dessas que são encontradas para qualquer tipo de representação, manutenção, projeto ou sistema, são desta natureza. Então, é um assunto que vê-se pouco nos livros de circuitos elétricos, né? Há um pouco mais em livros de instalações elétricas, mas ainda assim é tratado com um pouco mais de profundidade só quando nós vamos estudar componentes simétricas. Então é interessante que a gente consiga pensar um pouco sobre isso, porque qualquer outro tipo de sistema que seja instalado numa instalação existente de baixa tensão, como por exemplo sistemas fotovoltaicos, né, vão encarar situações como essa. E aí, para saber como essas situações ou como esses sistemas de cargas desequilibradas vão reagir a uma entrada a mais de potência, ou, por exemplo, a instalação de um sistema fotovoltaico, seria interessante que a gente conseguisse simular esse tipo de sistema. E para isso eu trouxe aqui para vocês um simulador chamado LT-SPICE, em que, na verdade, a natureza objetiva dele é para que seja um simulador de eletrônica. Porém, a gente consegue fazer simulações muito interessantes com circuitos elétricos simples, representando instalações de baixa tensão. Então, aqui nesse primeiro vídeo, vou mostrar para vocês só a identificação desses elementos do circuito e no desenrolar dos próximos vídeos a gente vai analisando este circuito em específico um pouquinho mais proximamente, tá? Então, nós temos aqui as três fontes que representam o secundário do transformador, né? Essas três fontes são três fontes senoidais, em que podem ser encontradas aqui, ó, neste elemento do circuito chamado componente. Aqui basta digitar voltage e você consegue o elemento. Dá o OK, né? E ele vai estar grudado aí no teu cursor. Basta apertar o ESC que ele vai sumir dali. Você pode colocá-lo onde você achar melhor. Então, uma vez colocado essa fonte aqui na sua área de trabalho, clica com o botão direito sobre ela e a gente pode fazer a parametrização dessa fonte. Bom, na fase A, nós colocamos aqui, não tem nenhuma componente DC nessa fonte, ela é puramente alternada. A tensão máxima dessa fonte, que seria o pico, né, ou a crista da senoide, 179,6 volts. Mas por que 179,6? Porque se nós fizermos a continha aí, ó, 179,6 dividido pela raiz de 2, né, vai nos dar uma tensão eficaz de aproximadamente 127 volts, né, que é o que a gente, em tese, deveria receber numa instalação de baixa tensão da concessionária, tá? A frequência, que é uma frequência de 60 Hz, e nenhum tempo de delay dessas outras características de tempo do sinal. A tensão vai ser de 179,6 e a fase, ou seja, o ângulo do fasor, vai ser de 0 graus para essa fase A, porque essa fase A vai ser a nossa referência, tá bom? E aí basta clicar em OK. Assim você parametriza essa fonte. As fontes B e C são parametrizadas da mesma maneira. A única questão que nós precisamos nos atentar é que
todas elas são defasadas de 120 graus uma da outra, né? Ou, se você assim preferir, a fase B é defasada 120 graus da referência que nós escolhemos, que seria A. E a fase C é defasada 240 graus da referência, que seria a fase A. Então, você precisa ter em mente, para transformar esses 120 graus, ângulos em graus, em segundos, para que você consiga colocar aqui, ó, o delay, né? Ou seja, quer dizer que a fase B, a fonte B, está defasada 5,55 milissegundos da fase A. E, por consequência, a fase C está defasada 11,111 milissegundos da fase A. Beleza? Então, esse é o único ponto crítico. As questões dos ângulos dos fasores da fase A, da fase B e da fase C podem ser caracterizados aqui, ó, em AC fase. No caso, a fase B vai estar em menos 120 graus e a fase C vai estar em mais 120 graus. Uma vez feito essa configuração, nós podemos fazer a simulação. E aí, para fazer a simulação, nós precisamos parametrizar esse circuito, né? Então, vamos lá parametrizar a simulação. Então, tá lá, ó. A gente vai em Simulate, Edit Simulation, e aí a gente cai aqui, ó. A nossa simulação vai ser uma simulação transiente, tá bom? Essa simulação transiente vai durar 50 milissegundos, vai começar a partir de 0 milissegundos e vai ter um tempo máximo de time step de 1 milissegundo, tá bom? Então, colocados esses parâmetros, a gente dá o OK e eles vão ficar registrados em algum ponto aqui da nossa área de trabalho. Se você quiser mover qualquer coisa aqui na área de trabalho, você pode vir aqui, ó, em Move, clica e arrasta qualquer um dos elementos que estejam aí na área de trabalho. Como neste primeiro vídeo nós vamos nos limitar a apenas as fontes, tá? E o resto a gente deixa para o próximo vídeo, para esse vídeo não ficar tão longo. Então vamos simular isso aqui com essa parametrização que nós fizemos e vamos verificar o que nós obtivemos com essa simulação. Pelo menos da nossa fonte, que representa para nós o secundário de um transformador trifásico, tá? Então vamos lá, vamos desse carinha correndo aqui, ó, em Run, você pode vir aqui, né? Ou você pode fazer também a simulação a partir daqui, em Simulate, Run, e aí ele vai abrir para nós essa tela, tá? Eu acho que seria interessante que vocês dividissem a tela dessa forma. Pode-se dar um zoom aqui apenas girando o scroll do seu mouse, né? E aí eu vou mostrar um pouquinho para vocês aqui sobre a questão dos gráficos. Então vamos pegar um por um, né? Para a gente poder analisar. Então, a fase A, basta que você selecione aqui a sua tela, que é a área de trabalho. Vamos lá na fase A e vai aparecer esse cursor. Apareceu esse cursor, a gente clica ali e nós temos a fase A. Beleza. Essa fase A, a gente percebe que ela não tem delay, né? Ela começa a partir de 0 milissegundos. O que nós precisamos caracterizar aqui o sistema estrela? Você observa que todos os negativos aqui das fontes, ó, estão conectados nesse elemento. Esse elemento é o terra. Ele pode ser conseguido diretamente aqui, tá bom? Em ground. É só clicar e arrastar para cá. Essa é a fase A fase B e a fase C. Então é como se você tivesse com a ponteira, né, de um multímetro medindo a fase A, a fase B e a fase C, todos eles em relação a esse ground aqui, em relação a esse terra. Então nós conseguimos aqui um sistema trifásico, ou pelo menos uma fonte de um sistema trifásico equilibrado, né? Então a fonte está equilibrada, o que está desequilibrado são as cargas, que aí a gente vai analisar no próximo vídeo, tá bom? Então aqui você pode, clicando em cada um dos nomes, né, VA, VB e VC, que é o que a gente acabou conseguindo, as tensões de cada uma das fases, você percebe que surge essa janela aqui, ó, e essa janela me dá a tensão instantânea em cada um dos pontos da fase A, que foi a que eu selecionei, né? Então eu posso vir aqui, ó, no topo dela e clicar e eu vou obter aqui 179,18. O que não dá exatamente aquilo que nós colocamos, né, que seria 179,6, devido à questão da dificuldade de conseguir o ponto. Então, basta que nós consigamos aqui em cima do sinal um zoom. É só clicar e arrastar, ele já me dá o zoom, olha lá. E isso, vê que eu não estou exatamente no ponto, né? Então, se eu aumentar um pouquinho, vou chegar talvez no máximo dela aqui, ó, em 179,4.
ok? Então tem alguma variação, né, que é interna ao próprio software. Ah, mas eu quero voltar para conseguir enxergar tudo de uma vez, não tem problema. Basta você clicar com o botão direito aqui, ó, e dar um zoom to fit. E aí, perfeito. Obtivemos aqui as 3 tensões medidas nos seus valores instantâneos. Nos próximos vídeos a gente vai ver o comportamento disso daqui com as nossas cargas que estão também em estrela, só que desequilibrada, certo? E é isso, pessoal. Obrigado aí pela atenção e acompanhe os próximos vídeos. Um abraço, até mais.